tivemos um culto bem cheio, no sentido assim, daquilo que nós podemos ter de pessoas às 18 horas, o culto da juventude, e graças a Deus temos vocês aqui. Pega a sua Bíblia, fazendo um favor, e abra comigo, Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ler Filipenses 4, verso 6 e verso de número 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós pedimos que o Senhor agora fale conosco de uma maneira muito poderosa, muito íntima, muito pessoal. Nós vamos tratar de um assunto aqui que está no meio do povo do Senhor. Nós vamos tratar de um assunto aqui em que a sua igreja, a sua noiva, convive com ele. E nós queremos pedir que o Senhor nos ensine. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Toma aí o seu assento, deixa a sua Bíblia aberta. Como é de costume, a gente sempre prega aqui um sermão expositivo. A gente expõe a palavra de Deus. Eu não me atrevo a sair 1 milímetro nem para cá e nem para lá, porque o Evangelho, ele é suficiente. Amados irmãos, todo ser humano existe, ele possui necessidades básicas: comer, respirar. As mulheres têm necessidade de falar, sim ou não? Uma mulher que não fala, ela não é uma mulher completa. Nós temos necessidade também de dormir. Nenhum ser humano consegue ficar muito tempo sem dormir. Ele começa a ficar com a cabeça doendo, ele começa a ficar com a cabeça pesada. Nós temos também necessidades que não são tão essenciais. Por exemplo, viajar. Se você não viajar, você não morre por isso. Fazer novas amizades. É bom ter comunhão, é bom ter amigos, mas se você não o fizer, também você não morre por isso. Mas todo ser humano, ele possui necessidades essenciais e necessidades que não são essenciais. Isso é normal. O problema nosso como ser humano é que todas as nossas necessidades parece que é urgente. Tudo para nós tem que ser agora. Tudo para nós tem que ser hoje. E quando isso não é correspondido, quando isso não é atendido, gera em nós 2 sentimentos, pelo menos. O primeiro é de frustração, sim ou não? A gente faz um plano, um projeto, aquilo não acontece, logo a gente fica frustrado. Aí vem um segundo mal, o pior deles, a ansiedade. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa hoje, e lá no site UOL, de 2019, diz que o Brasil é a nação, é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Esses dados são da OMS. A nação que mais tem gente ansiosa é a nação do Brasil. Está no site também da Unimed Nacional. São 18 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade. Isso os que contaram. Aí tem a turma que não conta. Maior consumidor de ansiolítico no mundo é o Brasil. Os laboratórios farmacêuticos, eles devem dar um glória, um aleluia pela nossa nação. Um povo ansioso. O problema da ansiedade é que ela gera outros maus. Por exemplo, uso de droga. Uma pessoa que é muito ansiosa, ela
como não tem aquilo que ela quer, ela vai buscar nas drogas aquilo que ela queria e não teve. Uma pessoa ansiosa vai fazer como eu já fiz muito. Ela vai procurar na comida a resposta para os seus anseios. Aí o que acontece? E para emagrecer depois é só Jesus na causa. Há outras pessoas que vão procurar solução da sua ansiedade na pornografia, infelizmente. E aí arruma dois problemas. A ansiedade passa momentaneamente, mas começa um distúrbio. E o demônio começa a atuar na cabeça, porque quem mexe com pornografia, ele é insaciável. Por mais que naquele momento ali, ele vai fazer aquilo que Deus condena, praticar, né, aquela situação, depois ele volta de novo a cometer esse ato. Então a ansiedade, ela gera outros males, e é terrível, é complicado demais. E aqui então o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar como tratar isso. E esse negócio da ansiedade é tão terrível, que logo a gente põe na cabeça o seguinte: o meu problema, ele não tem solução, eu vou morrer, não vai dar certo. Eu quero que você pegue a Bíblia e abra comigo, 1 Reis 17, verso 10, 11 e 12. Olha o que essa viúva, ela declarou. E foi ele, Elias, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou de novo: por favor, traga também um pedaço de pão. A mulher responde: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho. Para o quê? Para que comamos e depois morramos. Quem aqui, na última parcela do seguro-desemprego, já pensou assim: o mês que vem tá osso, eu estou recebendo a última parcela, como eu vou comer o mês que vem? Como eu vou pagar a energia elétrica? Como eu vou pagar a energia de água? Como que vai ser? E a pergunta é: a última parcela acabou e você morreu? Quem morreu aqui? Levanta a mão. Está todo mundo vivo, não está? E se tivesse um aqui morto que levantasse a mão, eu ia sair correndo assombrado. O nosso problema é que diante da circunstância, diante do desafio, diante daquilo que está sobre nós, nós pensamos que é o fim, que é o caos e que não vai ter jeito. É por isso que a ansiedade, ela corrói o nosso coração. Como que vai ser? Como vai ser semana que vem, o ano que vem, daqui a 2 anos? Mas o apóstolo Paulo, ele nos convida nessa noite a tomar alguns passos, a fazer algumas coisas que eu quero apresentar para vocês aqui. A primeira coisa que nós temos que aprender é entender que o tamanho do problema não é o mesmo diante da solução. O que é isso? Independente do tamanho do seu problema, a solução dele sempre será maior. Sim ou não? Porque senão não é solução. Se a solução não for maior do que o problema, ela não é solução, ela é um paliativo. Então o apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando fala coisa alguma, é o probleminha, é o problema e é o problemão. Ele está dizendo, ele está pedindo, ele está declarando: não andeis ansiosos por coisa alguma. E nós estamos arrancando os cabelos, quem tem, por situações que eu e você não podemos resolver. Eu vou dar um exemplo para vocês. No mês de março começou essa pandemia.
Primeira coisa que os empregados e comerciantes pensaram: todo mundo mandado embora e vai fechar tudo. A mesma coisa os pastores. O povo não vai vir na igreja, o rebanho vai dispersar, vamos ter que começar tudo do zero. E teve gente que já começou a ficar ansioso, e começou a tomar remédio, e começou a vender as coisas, e começou um caos. Porque não acreditaram e não entenderam que o problema tem um tamanho, mas a solução do problema, ela é maior do que esse problema. Sim ou não? Vou dar um outro exemplo fácil para você entender. Quem lembra aí a estatura do gigante Golias? 3 metros. Davi era um menino ruivo, não muito alto. Talvez Davi tivesse ali pouco mais do que a metade de Golias, 1,5 metro. Então aquele gigante, quando estava desafiando, gritando, bravejando contra Davi, ele tinha um tamanho. Mas quando ele caiu por terra, quem era maior? Davi ou o gigante? O nosso Deus, que quem derrubou aquele gigante não foi Davi, foi o Senhor dos Exércitos. Então é isso que eu quero dizer para você nessa noite. A Bíblia diz em Isaías 59, verso 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravar o seu ouvido, nem ouvir os seus clamores, para não poder ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, ou tampado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim que eu não possa fazer? O meu problema é o casamento, Deus pode fazer. Meu problema é o filho rebelde, Deus pode realizar. Meu problema é financeiro, Deus pode, porque o ouro e a prata pertencem a Ele. O meu problema é a enfermidade, o médico dos médicos é Jesus. É Jesus. Só que a gente precisa entender isso. Colocar diante de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Alguma. Existe uma canção do Voz da Verdade que fala muito no meu coração, e eu creio que fala no coração de vocês também. O Edilson vai até me ajudar. Aquilo que para você hoje está muito difícil, preste bem atenção. Aquilo que para você hoje parece impossível, aquilo que para você hoje parece que não tem como resolver, eu quero que você medite nessa letra e vai falar o seu coração. Preste bem atenção. Eu não sei qual é o seu problema. Eu só sei que eu tenho que apresentar diante de Deus todos os meus problemas. Pode cantar, Deus. Presta atenção. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, declara isso nessa noite. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, não. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você é um milagre. Você é um milagre. Usa-me. Diga isso para ele. Sou o seu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Aleluia. Usa-me. Eu sou sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível,
É impossível para o homem. Aquilo que parecia É impossível não pra ter medicina. saída, não. Oh, aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você pode aplaudir o Senhor e dar glória a Deus? Aleluia. E é assim ou não é? Quando começa o problema, a gente não acha que é impossível. A gente acha assim, meu Deus, como que vai ser agora? Como que eu vou resolver isso? Aí daqui a pouco o Espírito Santo, ele começa a trabalhar, ele começa a falar, ele começa a agir, e aquele que era impossível se torna realidade. E vai ser assim na sua vida. Então a primeira coisa, eu preciso entender que eu tenho que andar sem ansiedade em tudo. Não andei ansioso por coisa alguma. Pode ficar sossegado que Deus está no controle. Pode acreditar que Deus vai fazer. Agora a segunda coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. Conte tudo para Deus. Olha o verso de número 6. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo. Agora vai lá na última parte do versículo. Mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus. Sabe qual é o problema do crente? Da maioria das pessoas? Eles espiritualizam aquilo que talvez não é espiritual e não espiritualizam aquilo que deveria ser espiritual. Vou te dar um exemplo. Você está na sua casa lá, à noite, vem um vento forte e bate na porta. Primeira coisa que você faz é repreender o Satanás. Está amarrado, capeta, sai em nome de Jesus. É o vento que bateu na porta e fechou a porta. Tem hora que a gente quebra alguma coisa, acontece algo de ruim, você está com a vida no altar, você é dizimista. Aí logo a gente pensa assim, é um devorador que está vindo sobre a minha casa, e não é. Agora tem coisas que nós temos que ser espirituais, e nós não somos. O texto está me convidando a falar tudo para Deus. Tudo. Nós temos uma consciência cristã estranha, que nós achamos que Deus, Ele não se importa com as pequenas coisas da nossa vida, da nossa casa, do nosso dia a dia. Por exemplo, as pessoas chegam numa agência de viagem, elas olham o pacote, elas olham a forma de pagamento, mas elas não oram a Deus, dizendo: Deus, prepara essa viagem para mim, prepara o restaurante que eu vou comer, prepara o passeio que eu vou fazer, o lugar que eu vou ficar. Nós temos que apresentar a Deus tudo. O texto diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, no final do versículo, apresente seus pedidos a Deus. Quer ver um negócio, Rosiane? Quem aqui é casado? Casado. Quem aqui casado que ora para ter uma intimidade com o marido ou com a esposa? Se foi Deus que criou o sexo dentro do casamento, ele é lícito e é bênção. Por que eu não posso orar? Deus, me dá força, Senhor, em nome de Jesus. Tira essa geladeira dessa mulher. A gente não faz isso. A gente não apresenta a Deus esses detalhes. E a Bíblia está nos convidando a apresentar a Deus em tudo. E louvado seja Deus que eu faço isso, porque é bênção. A gente não apresenta a Deus um passeio, algo assim que vai nos gerar alegria e gerar prazer. O texto está nos convidando a apresentar a Deus tudo na nossa vida. Nós temos que apresentar o Senhor. O nosso problema é entender ou achar que só problemão ou coisas ruins devem ser levadas até Deus. Aí eu fico imaginando Deus lá no céu, pensando assim, quando a gente abrir a boca, vem problema. É igual quando o pastor chama para conversar com a ovelha, primeira coisa que ela pensa, ele descobriu. E aí os pecados ocultos que eu nem sabia, eles revelam, Sheila, é bom demais. Você pensa assim, eu já estou sabendo já, a pessoa já, aquilo que eu não sabia, eu fico sabendo. Nós temos que conversar com Deus. Nós temos que falar para Deus detalhes.
Sexta-feira eu subi o monte, 11h30, quase meio-dia, e eu comecei a falar para Deus coisas que eu quero para meus filhos, mas detalhes pequenos, coisas pequenas, que talvez outra pessoa não iria falar, não iria conversar, e eu falando com Deus, Deus é assim, assim, isso, aquilo outro, e não era questão de problema, é questão mesmo de relacionamento, e botar para Ele tudo aquilo, expor para Ele tudo aquilo que está no meu coração. E nós não fazemos isso. Não, Deus está ocupado demais com a pandemia, para poder me ajudar a escolher a cor que eu vou pintar minha parede. Deus está ocupado demais com a pandemia, para me dar ideia do prato que eu vou fazer no dia do meu aniversário. O texto está dizendo que eu tenho que apresentar tudo isso a Deus. Senhor, me dá uma direção aqui, me mostra uma cor bacana para colocar na minha casa, porque se eu tenho essa casa, foi o Senhor que me deu. Se eu moro aqui, foi o Senhor que me deu. Se eu tenho uma família para estar aqui, foi o Senhor que me deu. Então me mostra, me dá direção, qual a cor que talvez o Senhor gostaria que fosse. Mas nós não fazemos isso, é só problema. Aí você vai falar comigo assim: pastor, para que essa palhaçada? Deus não é onisciente? Deus não sabe de tudo? Por que e para que eu vou falar? Sabe por que Deus quer que você fale? Porque é a única forma que Ele tem para relacionar com você, é dessa maneira. Porque se a gente não chegar para falar, a gente não se relaciona com Ele. Nós somos muito autossuficientes. Tem hora que Deus permite, Ele não manda maldade, Ele não manda morte, Ele permite algumas coisas acontecer, para que eu e você ficamos sensíveis e dobramos o nosso joelho e começamos a falar com Ele. Infelizmente é assim. Agora, coisa boa seria eu estar lá cortando uma picanha e falar assim: Senhor Deus, obrigado, Jesus, já comi tanta maçã de peito, tanta costela, e agora estou comendo uma picanha aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, obrigado porque eu estou em Cabo Frio, porque meu carro ia sozinho para Guriri, Nova Viçosa, saltava, ele ia. E louvado seja Deus que eu estou aqui. E essa água aqui parece o Caribe. A gente não faz isso. A mulher se prepara, faz unha, faz cabelo, sobrancelha. Tem uma que está colocando um negocinho no olho para ficar maiorzinho, bonito, que eu nem sei como é que chama esse negócio. E o miserável, ele tem coragem de olhar e murmurar, talvez, porque teve que gastar, mas não fala assim: Senhor, obrigado, porque eu não casei com a Fiona. O Senhor me deu uma mulher bonita e cuidadosa. Porque triste coisa sair com um trupício do lado da gente. Nunca aconteceu comigo, mas eu já vi testemunho de coisas assim. A mesma coisa o marido. A mulher, ela não ora agradecendo a Deus. Baixinho, gordinho, careca é seu, minha irmã. Toma posse e dá glória a Deus e agradece. Porque tem muitas que queriam ter esse baixinho, gordinho, careca e não tem. Não tem. Então a gente precisa, sabe fazer o quê? Apresentar tudo diante de Deus. As coisas boas e as coisas não boas. O salmista Davi, ele fazia isso. O relacionamento com Deus que ele tinha era tão precioso, que no tempo da angústia, ele abria sua alma, ele rasgava a sua vida diante de Deus, mas ele celebrava, ele cantava louvores, ele engrandecia, ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele declarava com a boca dele que ele era o eterno, que ele era o poderoso e que ele era o soberano na vida dele. Aleluia! Para onde ou para quem, aliás, iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Glória a Deus. Terceira coisa, o apóstolo Paulo diz para a gente não andar ansioso com nada, e pelo contrário, contar tudo para ele. Mas existe um meio que ele usa e que ele nos ensina. Qual que é o meio? Vamos lá ver o verso número 6 de novo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações ou ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: ó, fica de boa, você não vai morrer. Eu lembrei do Levi.
Ele caiu essa semana, machucou, deu um cortezinho na perna. E ele começou a chorar e falou: pai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu disse: não, você não vai morrer. Pode ficar tranquilo. Só que tem um meio de não andar ansioso. É falando para Deus tudo. Mas a forma, a maneira é através, primeiro, da oração. Oração, olha aqui para mim, oração. Ah, pastor, mas isso já está assim tão falado, tanta pregação sobre oração, e tanta pregação sobre oração, e o povo não ora. O povo não ora. Faz uma pesquisa sua aí. Qual é o tempo que você investe em oração? Diariamente, semanalmente e mensalmente? Não precisa responder para mim não. É só de manhã: Senhor, obrigado que eu acordei vivo, toma meu dia. Na hora do almoço, obrigado pela comida, louvado seja Deus. E de noite, ou você fala para ele assim: olha, o senhor já sabe que o senhor é onisciente, mas está doendo demais aqui. Estou sentindo um aperto aqui hoje. O senhor viu o que aconteceu? Eu fui mal interpretado, e estão me acusando, estão levantando falso testemunho contra a minha vida. Você viu aquela pessoa? Senhor, você viu como é que a minha esposa está? Oração. Oração é falar com Deus. Oração é ter esse relacionamento de um filho falando com o pai ouvindo o filho. E eu quero dizer algo para você: a sua oração, ela não pode ser um monólogo, ela tem que ser um diálogo. O que é um monólogo? Apenas uma pessoa fala, e fala, mas ela não escuta. Nós temos que orar e falar assim: Senhor, eu vou dar agora um tempo para me ouvir a sua voz. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu tenho certeza, se você fizer isso, você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando lá dentro do seu coração. É a experiência que a gente tem, é de falar, mas também de ouvir. É um relacionamento, é um diálogo. E a Bíblia vai dar algumas instruções para a gente. Qual que é a maneira certa de orar? Tem. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma das desculpas dos crentes para não orar: eu não oro porque eu não sei orar. E quem é que sabe? Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo pega a minha oração e pega a sua oração, toda desconfigurada, toda fora de contexto, toda bagunçada, e ele coloca ela toda formatadinha, toda certinha, e fala assim: pai, lá está o teu filho, a tua filha, que não sabe pedir, que não sabe orar, mas eu estou aqui gemendo diante do Senhor, para que o Senhor conceda aquela oração, aquela petição, em o nome do Senhor Jesus. É por isso que eu quero te convidar a orar sempre, orar sem cessar, do jeito que você sabe, da maneira que você faz. Aqui tem uma instrução, Mateus 6, verso 7, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Tem gente que gosta de, tipo assim, eu fiz uma oração de 5 minutos, mas se enxugar, não dá 30 segundos. Por quê? Senhor, me abençoa, Senhor. Senhor, me abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor me abençoa. Porque o Senhor é o meu Senhor e o Senhor vai me abençoar, Senhor. Louvado seja Deus, Senhor. O Senhor é Senhor. Me abençoa, Senhor. Não é isso. Não é esse tanto de Senhor, esse tanto de pedição da mesma coisa que Ele vai ouvir. Mas Ele quer o quê? Ele quer sinceridade diante dEle. Sem protocolo. Sem medo de errar o português. Sem medo de falar uma palavra meio bagunçada. Sabe como é que eu chamo Jesus de vez em quando? De meu brother.
de meu lindo, de cheiroso. É porque esses tipos de palavras a gente só fala porque a gente é íntimo. Então tem gente que chama Jesus de forma formal e não é pecado isso, mas é porque ela não tem intimidade. Geralmente quando eu amo alguma pessoa, independente se é homem ou mulher, eu trato ela de brother, de negão, com carinho, porque existe essa intimidade. Mas é uma falta de respeito chamar Jesus de brother. Brother é irmão. E ele para mim é mais do que um irmão. Lá em Provérbios fala assim: aquele que tem muitos amigos sai perdendo, mas existe um amigo mais chegado do que um irmão, e é ele. É o cheiroso, o grandão da Galileia. Eu tenho um irmão de sangue, está lá nos Estados Unidos. Ele não pode estar comigo aqui. Ele não pode resolver os meus problemas. Mas o meu brother, Jesus, o meu amigão, o meu cheiroso, o meu lindo, é só eu falar com ele, é só eu orar, que ele pode fazer, ele pode realizar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, apresentar a Deus as nossas petições com oração. Com oração. Eu sempre vou falar isso aqui, vou repetir. Pode me chamar de prolixo, pode me chamar de enjoado, de repetitivo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não é justo alguém que é íntimo do Pai investir tempo com Ele, receber menos do que aquele que não tem intimidade e que não é íntimo com Ele. Não é justo. Deus é justiça. Não, Deus é amor, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça. Quanto mais tempo de joelho você permanecer, mais de pé você vai ficar. A segunda coisa que ele vai falar aqui, ele fala da oração, mas ele fala também de súplicas. Qual é a diferença da súplica para a oração? A súplica é quando você se derrama. A súplica é quando você fala assim: Deus, eu estou aqui rasgando a minha alma diante do Senhor, e começa a chorar, e começa a esbravejar, e do seu jeito. Eu gosto de orar sozinho às vezes, porque eu não me preocupo com o que a pessoa que está do lado vai imaginar ou pensar, porque de vez em quando a gente fica chapado no espírito. E aí a gente vai viajando, e vai suplicando, e vai chorando, e lágrima vai descendo, e baba vai descendo, e você vai falando com Deus: Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és soberano, o Senhor me salvou, eu era um miserável pecador, mas eu estou aqui diante do Senhor, rasgando a minha alma, declarando para o Senhor que eu não consigo dar um passo sem Ti, que eu não consigo realizar nada sem o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu estou aqui me derramando diante de Ti, declarando que Tu és o eterno, soberano, poderoso, diante de Deus. Presença. A súplica é isso. Não é aquela oração formal. Tem gente que sabe orar bonito, beneplácitos. A súplica é você falar: eu sou apenas pó, mas o Senhor é tudo. A súplica é você declarar: eu nada posso fazer, mas o Senhor tudo pode. A súplica é você falar: eu estou enfermo, mas Tu és a cura. A súplica é você falar para Ele assim: olha, já saiu de casa tem alguns dias, mas eu creio que basta uma palavra Tua, e assim como aquele filho pródigo vai voltar. A súplica é declarar como essa viúva: eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo, eu vou comer, mas eu não vou morrer, porque Deus, Ele usa o salmista para dizer: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. As latas estão esvaziando, mas a minha campainha vai tocar e vai chegar uma cesta, eu creio, em nome de Jesus. A CEMIG já está lá com comando para cortar energia, mas eu creio que alguém vai fazer isso por mim, em nome do Senhor Jesus. Quanto tempo tem que você não libera uma súplica?
Quanto tempo tem que você não faz uma súplica? E eu não estou falando de suplicar a homens. Eu estou falando de se ajoelhar diante de uma pessoa, diante de um Deus todo poderoso, todo maravilhoso, que pode fazer algo grande por mim e por você. E o apóstolo Paulo vai dizer também, com oração, súplicas e ações de graça. O que é isso? Fazer uma oração com ação de graça é dizer assim: Senhor, eu já te agradeço por aquela porta de emprego que vai se abrir. A porta não está aberta, mas você já está agradecendo. E quando você faz isso, sabe o que você está movimentando? A sua fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então eu já estou agradecendo. Jesus, obrigado. Aquela porta de emprego é minha. Tem muita concorrência, tem muitos candidatos, mas eu já agradeço. Eu louvo o Senhor, porque vai ser minha, em nome de Jesus. Mas isso não é colocar Deus contra a parede? Não. Isso é declarar para Ele que nele essa porta está aberta. Porque a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Eu já agradeço. Eu já agradeço. Se pode puxar aí no YouTube aí que vocês vão ver. A oração que nós fizemos para a Júnia, a última. Eu falei assim: Senhor, nós estamos orando com ações de graça. Pode puxar que vocês vão ver lá. Nós declaramos aqui que ela ia ser curada, em nome do Senhor Jesus. Isso foi na quarta-feira. Sexta-feira ela estava em casa, para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Aí eu não sei o que está aí no seu coraçãozinho, o que você está pedindo. Já começa a agradecer. Já começa a agradecer. Súplicas e orações com ação de graça. Mas é impossível, não é. Mas é difícil. Não, para Ele não é. Para Ele não é. Para Ele não é. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor vai realizar. Eu me lembro que quando a gente chegou aqui nesse imóvel, não tinha o piso, não tinha pintura, não tinha aquela fachada bonita ali fora. Aqui estava tudo sem pintar. E eu vi que a dona do imóvel começou a mexer. E eu tinha vindo aqui antes. E a proposta que eu tinha no meu coração humano, sem orar antes, era de alugar do jeito que estava. Do jeito que tiver, a gente entra para dentro, porque a gente precisa de espaço. E aí aquilo adormeceu no meu coração. E um dia eu passando aqui na rua, mas a Andréia, e eu vi um negócio bonito, a portona de madeira, toda aquela fachada. Falei assim: Andréia, nós perdemos o imóvel. A dona vai alugar, alugou para outra pessoa. Aí a Andréia falou comigo assim: ela está arrumando isso aí para a gente. Eu falei assim: gente, essa mulher é top. Ela falou assim: vamos começar a agradecer, porque ela está arrumando isso para a gente. E humanamente falando, a gente não tinha condição, nem financeira, de pagar o aluguel, nem de mudar para cá. Só para ter uma ideia, a mudança nossa ficou em 10 mil reais, para tirar a estrutura de lá e vir para cá, sem altar, sem nada. Sabe quanto a gente tinha no caixa? 0,000, não tinha um centavo literal. Em menos de um mês, 10 mil reais apareceu fora do caixa da igreja, não podia mexer. Deus começou a levantar pessoas de outros ministérios para poder abençoar. Sabe por quê? Aquilo que Deus tem para mim, para você, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem chegou no coração do homem, aquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! Nós já estamos aqui já procurando um lugar maior. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Não tem nada a ver com nós não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Você que não tem filho, comece a agradecer pelo filho que você vai gerar. Você que não tem um carro, comece a agradecer o carro que você vai ter. Você que não está bem empregado ou está desempregado, comece a agradecer pela porta de emprego que vai se abrir. Porque uma oração com ações de graça, Deus fala assim: eu gosto é disso. Porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo o seu esforço humano em ser santo é esforço seu.
Agora, quando você não tem fé, você não agrada a Deus. Agora, tem fé, agrada a Deus. Então, eu já estou orando, agradecendo a Deus por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele vai realizar. Amém ou não? E aí, no verso 7, é o resultado, é o fechamento de tudo isso. Quando tudo isso acontece, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. O mais sábio homem dessa terra, ele não tem noção do que é a paz de Deus. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando eu vejo a história de Armando Diego Maradona, eu tive o privilégio de ver jogar. O Pelé eu não vi jogando, só vi por vídeo, mas o Dieguinho eu vi. Ver um homem daquele que talvez iria ultrapassar o Pelé, ter a sua carreira, a sua imagem destruída, porque ele era viciado em cocaína. E sabe por que ele era viciado em cocaína? Porque existia um vazio dentro do coração dele, que era do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher aquilo. E ele era um homem que não tinha paz, porque um homem que vai para as drogas, ele não tem paz. Ele era famoso, poderia ter as mulheres que ele queria, os carros importados, ele tinha tudo isso para ele. Só que o principal, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele não tem. Coisa boa é ser simples, mas deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. Coisa boa é chegar num lugar e você ter paz. Coisa boa é a pessoa olhar para você e falar assim: nossa, quando eu olho para o seu semblante, eu sinto uma paz. Você já ouviu isso? Tem alguma coisa diferente. Parece que quando você chega, o ambiente fica diferente. Agora, a terrível coisa é quando você chega e você sente que você é rejeitado. Você sente que você está incomodando, que a sua presença, ela não é bem quista ali. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, quando eu deixar a ansiedade, quando eu contar tudo para Ele, quando eu orar, eu suplicar, agradecer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando eu tenho paz, eu tenho paz. Quando eu tenho paz, eu tenho fé, vai dar certo, eu vou acreditar, vai acontecer, ainda que não seja agora, mas vai acontecer. Eu creio que você vai ter o privilégio ainda de sentar do lado dele, do seu lado. Eu não vou falar o nome mas eu creio pelos olhos da fé, você vai chegar aqui de mão dada, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos descer aquele rapaz nas águas. Aquele rapaz vai levantar a mão aqui nesse altar e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, do seu casamento. Você pode tomar posse, minha filha, e não para de orar não, não desiste de orar não. Cada lágrima que você derrama diante de Deus é algo que Deus vai liberar sobre a vida dele. Parece impossível, apenas fica caladinho. Quando zombar, fica calado. Quando criticar, fica calado. Deus está colhendo as suas lágrimas. Deus está colhendo as suas lágrimas. Escreve aí, tá? Eu creio nisso em nome de Jesus. E eu quero ter o privilégio de ser o pastor que vai batizar ele. Amém? A paz de Deus que excede todo entendimento. Você quer essa paz? Quem quer essa paz, se coloque de pé em nome de Jesus. Você que está em casa, que ouviu essa mensagem falou o seu coração. Se você quiser também, eu quero te convidar a se colocar de pé. Ansiedade. Nós brasileiros somos a nação mais ansiosa do mundo.